Boa noite a todos, boa noite a todas. Como a Rosângela bem me apresentou, eu sou a Cleiciane. E ao elaborar essa fala de hoje com vocês, eu me lembrei de uma música, né, dos nossos irmãos católicos, e que dizia mais ou menos assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, eu achei muito interessante tentar trazer para vocês hoje, para nós todos, um pouco a respeito dessa questão da prece e do pão, da oração e o que tem nos alimentado. Profissionalmente, ontem foi o dia do nutricionista. Em agosto, a gente vê vários profissionais da saúde comemorando aí as suas datas, né, os seus aniversários. E ontem foi o dia do nutricionista. Esse profissional que se preocupa muito em orientar sobre o que a gente deve, né, colocar para dentro de nós. O nosso corpo, ele é um reflexo de tudo aquilo que a gente se alimenta. Se você toma água, se você come bem, se você come mal, você também vai refletir no seu corpo um pouco a respeito disso. Então, nós somos o reflexo daquilo que comemos. Se você come uma boa comida, você provavelmente vai ser uma pessoa saudável. Se você come uma comida de má qualidade, provavelmente você vai ser uma pessoa mais adoecida. E aí o convite que eu trouxe hoje, não só, né, por estarmos aqui numa casa espírita, mas é também sobre o que nós estamos fazendo com os nossos hábitos de vida. Todas as vezes que eu venho palestrar, eu gosto de trazer paralelos entre a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e as questões relacionadas à ciência, né, à profissão, né, as profissões ali da área da saúde. Então, de certa forma, hoje, eu quero tratar com vocês um pouco desse assunto, de qual que é o pão, ou qual é a prece que está nos abastecendo aqui nesse momento. O que tem nos alimentado? Só o pão ou só a prece? E o que a gente espera? Porque não adianta a gente querer ter, né, saúde, qualidade de vida, se infelizmente a gente não está abastecendo o nosso corpo com aquilo que existe de melhor. Enfim, deixa eu abrir aqui minha fala. Os filhos mexem nos negócios da gente e aí a gente não, depois se perde, né? Bom, então inicialmente, se a gente for pensar, eu tenho uma cola aqui porque a cabeça já também não ajuda, né? O tempo todo, a gente precisa, né, o tema central da palestra de hoje é a gente debater sobre o que nos alimenta, o que tem alimentado os seres humanos, o que tem alimentado o nosso espírito ao longo do tempo. Então, a alimentação, não só essa nutrição do corpo físico, mas também essa nutrição que procede da alma. O que é nutrir? Nutrir diz respeito a nos abastecer daquilo que vai fazer parte do nosso corpo, da constituição do nosso corpo. Então, se a gente for pensar, cada alimento, né, que a gente come, né, cada coisa que a gente ingere no decorrer do dia, aquilo vai passar por um processo de quebra no nosso estômago, nos nossos intestinos, e cada partezinha desses nossos alimentos e da água que nós bebemos vai caminhar pela corrente sanguínea para abastecer os nossos trilhões de células. E junto conosco, né, existem também vários micro-organismos, né, seres bem pequenininhos, que trabalham conosco para ajudar a gente no nosso processo de vida, vamos dizer assim. Existem, por exemplo, uma série de bactérias no nosso intestino que são importantes para quebrar determinados alimentos, como as
né, um pouquinho ali das plantas que a gente come no dia a dia, das verduras, e que isso é extremamente importante para nós. Quando essas bactérias, elas estão num número ok, joia, elas trabalham ao nosso favor. A gente se alimenta, elas ajudam a gente a produzir alimentos para a gente, coisas, e consegue quebrar determinados alimentos que são importantes para a nossa sobrevivência, mas também elas pegam um pouco desses alimentos para elas sobreviverem. Agora, se a gente tem bactérias demais que são maléficas, essa relação não está bem e não está proporcional. E aí a gente acaba tendo, né, um estufamento, gases, ou a gente pode ter problemas de saúde, ou a gente pode, inclusive, né, começar a ter problemas intestinais, como, por exemplo, crises de diarreia. Se a gente toma água todos os dias, aí eu pergunto para vocês tomam água? Ou toma só uma água de enfeite, assim, só enfeita que toma água, é água só a hora que vai tomar um comprimidinho ali, né? A gente precisa tomar muita água. O ideal seria que, no mínimo, nós, né, a gente tomasse de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Existem cálculos, inclusive, que a gente pode fazer para cada pessoa. Mas tomar água é extremamente importante. Mais de 70%, ou seja, mais da metade do nosso corpo, ele é formado exclusivamente por água. O sangue precisa de água, os alimentos que a gente come precisam de água para elas passarem para a corrente sanguínea, para ir onde o nosso corpo precisa. E se a gente não toma água, provavelmente o que a gente vai ter? A gente vai ter um quadro de desidratação, que todos nós, chega agora, nessa época seca aqui da nossa cidade, né? No fundo a gente fica parecendo as plantinhas que a gente vê por aí. A gente também tá tudo sequinho por dentro. Principalmente por quê? Porque às vezes tá frio e quando tá frio a gente toma menos água. Então aí a gente vê a pele fica mais áspera, né? O pé de repente fica mais seco e mais áspero. O nosso xixi fica numa coloração diferente. Então é importante a gente sempre tomar água. A água ela é importante para digerir, para ajudar os nossos processos de digestão, ajudar as coisas a fluírem pelo nosso tubo digestivo, que é um tubo mesmo, que ele precisa de água para conseguir andar, né? Então, se de repente a pessoa, nossa, eu vou pouco no banheiro, fazer o número 2, né? Então, de certa forma, a gente vai primeiro perguntar, você tem tomado água? Porque, né, o tubo precisa de água para ajudar. Se tem um tubo, né, entupido dentro da nossa casa, como é que a gente entope ele? Desentope com água. Então, a gente precisa tomar água no nosso dia a dia para fazer com que tudo que a gente comeu seja, de certa forma, liberado aí pelo nosso corpo, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa importância dos alimentos para o nosso corpo, isso é extremamente importante. Na Bíblia ou nos textos que falam sobre espiritualidade, fala-se muito sobre o pão. O pão é como se fosse uma pequena palavra que representasse todo esse nosso processo de sustento. Até porque, se a gente pensar na época dos povos bíblicos e na época do próprio Jesus, eles não tinham uma variedade de alimentos como nós temos hoje. Nós temos, por exemplo, pães de tudo quanto é tipo. Nós temos pão recheado, pão doce, pão salgado, pão crocante, a gente tem pão folhado, diferentes tipos de pão, né? Na época de Jesus, havia apenas alguns tipos de pães, geralmente aquele pão ázimo, um pão com um pouquinho fermento, e a maior parte da alimentação daquelas pessoas de 2.000 anos atrás era a base de pão, algumas frutas. Então, a gente não vai ver uma riqueza ali alimentar. Então, por isso que ele sempre, né, assim como a Rosângela fez a oração do Pai Nosso, né, que fala sobre esse pão que deveria ser dado para cada um de nós, para o nosso sustento do nosso corpo. De certa forma, quando a gente vê essa ideia do pão, o pão sustenta o corpo. Assim como, se o pão sustenta o corpo, o que sustenta o nosso espírito?
o nosso espírito ele é sustentado pela prece, né? Então, o pão sustenta o nosso corpo e a prece sustenta o nosso espírito. Alimentar-se, então, no nosso dia a dia, não é apenas uma necessidade do nosso corpo biológica, mas ela é também espiritual. Do que a gente tem abastecido essa nossa existência, essa nossa vida? Como é que a gente tem abastecido essa nossa existência? Porque às vezes a gente espera, né, o pão que vem do céu, né, esse milagre acontecer. Mas o que nós estamos plantando hoje? Se a gente pensar, muitos aqui vieram da fazenda, né, da roça, e quando a gente vem da roça, ali às vezes a gente come aquilo que foi plantado. Se pouco foi plantado, e se às vezes essa família é uma família que não tinha muito dinheiro, o que será que eles estavam comendo? O que será que estava alimentando aquele povo? Então, quando a gente pensa, né, com relação a essa questão da prece, a gente precisa pensar sobre o que nós estamos fazendo para plantar aí o nosso alimento espiritual. Não basta só esperar que ele venha pronto, mas o que nós estamos produzindo, o que nós estamos construindo para nós. E quando a gente pensa, né, com relação a textos, seja a Bíblia, seja o Espiritismo, eles convergem na ideia de que o nosso corpo ele deve ser cuidado com respeito, porque ele é um instrumento da alma. Ele é o nosso veículo para que a gente viva essa experiência a qual nós estamos vivendo agora. Então, o fato da gente cuidar do nosso espírito, e esse fato também se estende à necessidade de cuidado que a gente tem com relação à nossa alma. O homem deve cuidar do corpo, porque ele é instrumento da alma. Isso está escrito na questão 722 do Livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec. Então, do mesmo jeito que a doutrina colocada dentro da tradição espírita, né, da tradição bíblica, também a gente precisa pensar que a doutrina espírita concorda. Alimentar-se bem é uma forma de se cuidar da nossa própria espiritualidade. Quando a gente vê, né, os livros, né, são livros de estudos da doutrina espírita, a gente vê várias obras que falam dessa necessidade de se pensar a respeito daquilo que nós comemos. Então, por exemplo, acabei de falar para vocês sobre, né, as questões do Livro dos Espíritos, as questões de 722 a 727 são questões que falam sobre a lei da conservação. E nessas questões, Kardec conta para a gente sobre a necessidade de alimentação e, consequentemente, essa necessidade de preservação do nosso corpo. Os espíritos respondem que o homem deve cuidar do corpo porque ele é um instrumento da alma. Além disso, nos livros dos médiuns, em vários trechos, o próprio Allan Kardec fala das influências fluídicas e que podemos relacionar que a forma como nós nos alimentamos vai afetar o nosso perispírito. Então, se a forma como nós alimentamos afeta o nosso perispírito, a gente pode pensar que é no perispírito, muitas vezes, que começa os nossos processos de adoecimento. E, por consequência, a gente está afetando a nossa sensibilidade espiritual. Então, de certa forma, quando a gente pensar naquilo que a gente está comendo, a gente precisa também pensar como que esses alimentos não são só para o nosso corpo, né? E o nosso espírito não precisa disso. Nada a ver. O nosso espírito também sofre as influências daquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo. Além disso, André Luiz, nas psicografias, né, de Chico Xavier, por exemplo, no livro Missionários da Luz, no capítulo sobre sistema digestivo, ele fala da importância da alimentação, não só para o corpo físico, mas também para essa sustentação do perispírito. E hoje a gente sabe que muito daquilo que a gente come ou deixa de comer
está na base da constituição de vários tipos de problemas de saúde que nós temos. Então, por exemplo, nesse capítulo sobre o sistema digestivo, no livro Missionários da Luz, ele fala sobre o uso consciente dos alimentos, como o excesso ou o uso inadequado vai perturbar o nosso equilíbrio físico e espiritual. E isso até hoje é uma coisa que a própria ciência concorda. O que mata a gente não são os alimentos. O que mata é o nosso excesso ou o fato da gente não fazer uso daqueles alimentos. O que mata é o açúcar? Não, não é o açúcar, mas é o excesso do açúcar que a gente coloca nos alimentos. A gente aprendeu que colocar açúcar torna tudo um pouco mais gostoso. A mesma coisa o sal, né? Qual que é a ideia do sal? A gente coloca para dar sabor. Mas tem muita gente que come o sal com alimento, né? Não é o alimento com sal, é o sal com o alimento. Então não é a quantidade. E é claro, quanto mais sal e açúcar e condimento a gente coloca nos nossos alimentos, mais a gente vai lesionando as nossas papilas gustativas. São pequenas estruturas que existem na nossa língua e que faz com que a gente sinta esse sabor. Se eu estou sempre forçando ao máximo, né, essas estruturas, cada vez eu vou sentindo menos o sabor dos alimentos. Não é à toa que muitas vezes você já conversou com uma pessoa mais idosa e ela, eu não estou sentindo o gosto de quase nada. Mas imagina, ela já passou anos e anos da vida dela, ela já usou bastante essas estruturas, então é comum com o tempo a gente perder um pouco da sensibilidade mesmo. Mas isso não justifica o fato da gente ter que aumentar de forma absurda a colocação de sal e açúcar nas nossas preparações cotidianas, né? E cá entre nós, por que a gente exagera em algumas coisas, principalmente nos alimentos? A gente exagera porque é muito gostoso, é muito bom. Vocês acham que comida a gente usa só para se alimentar? Não. Comida serve para um monte de coisa, não serve? Comida serve para tirar a gente da tristeza, comida dá alegria, comida nos conforta quando a gente está sozinho, comida faz com que a gente seja um pouco mais feliz. Quando a gente está triste, a gente come. Quando a gente está feliz, a gente come, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que foi organizada em volta da mesa. A mesa é um lugar de reunião. E aí, se a gente for pensar também, né, gente, o quanto que, por exemplo, hoje a gente está perdendo esse ato de comer todos juntos à mesa. Às vezes eu converso com pessoas que não sentam mais à mesa para comer todos juntos na casa. Não tem um horário do almoço, não tem um horário do jantar, em que todo mundo senta pelo menos uma vez do dia para comer todo mundo junto. Então a gente está se perdendo com relação a isso. Então, se a gente for pensar, a nossa sociedade, ela se baseia muitas reuniões sociais, o quê? Em volta da mesa. A gente vai numa festa e a festa foi boa, se a comida estava boa, se a conversa estava legal, tá? Se a comida estava boa e se a conversa estava boa, a festa foi excelente. E hoje? Né? Como é que a gente está fazendo com relação a isso? Se dentro da nossa própria casa a gente não está se reunindo para comer mais. É uma coisa importante para a gente pensar. E a nutrição, então, dessa forma, ela é importante como uma base aí para a nossa questão evolutiva. Hoje, por exemplo, a gente está passando por um período de transição planetária. A gente tem muitas visões hoje diferentes com o que a gente tinha no passado. No passado, encontrar uma caça, e nós, seres humanos, nós comemos de tudo. Por isso que nós usamos um termo bem esquisito para falar sobre os seres humanos, que nós somos seres onívoros. E o que são os onívoros? Eles são aqueles que comem de tudo. Então, nós somos capazes de comer de tudo. Inclusive carne, e inclusive vegetais, raízes, tubérculos, frutos do mar e etc. Agora,
Nós estamos vivendo num momento em que antigamente era muito difícil ter uma carne de caça à mesa, ou se matar um animal para fazer uso da carne para poder se alimentar. E hoje? A gente tem agora muito tempo em que fica mais disponível para a gente ter esse tipo de alimento nas nossas mesas. Mas agora vem uma outra reflexão que a gente faz aqui nesse momento, dentro da casa espírita, e que a gente faz também lá de fora, na ciência, que é, será que a gente não está fazendo, né, um consumo exagerado de fontes de carne no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente está comendo muito mais do que necessariamente a gente precisasse. Então as pessoas justificam, eu preciso fazer uso, eu preciso comer a carne. Mas às vezes a quantidade de carne que nós comemos, ela é muito maior do que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, quando a gente está em períodos em que a gente está quase sem dinheiro, né, e que a gente está, é difícil para a gente fazer uma aquisição boa de carne, a gente se sente extremamente irritados. Tem pessoas que não conseguem ficar sem a carne. E muitos irmãos já conseguiram, né, ter ali alguma evolução maior e perceber que, olha, eu posso comer, mas eu posso diminuir o meu consumo. E se todos nós diminuíssemos esse consumo, a gente tinha menos animais indo para abate, menos animais sofrendo, né, para serem comercializados e para serem tratados. E, de repente, a gente teria até menos poluição no mundo. A gente sabe que muito, né, da produção de carne no nosso mundo gera aspectos relacionados à produção de gases. E que isso afeta ali alguns gases que são importantes do nosso planeta, do nosso dia a dia. Em Emmanuel, Pensamento e Vida, ele fala também do corpo como uma máquina sagrada. E se o nosso corpo é uma máquina sagrada, por que a gente vai dar para ele aquilo que é de má qualidade? Tá? Então, a gente está dando coisas boas, a gente está dando coisas de qualidade, e coisas de qualidade não necessariamente são coisas caras. A melhor comida que a gente pode comer, gente, né, e que aqui no Brasil faz um hábito, né, a gente tem um dos melhores hábitos alimentares do mundo, por incrível que pareça, é o arroz e feijão. O arroz e feijão, gente, é a combinação ideal e ela tem muitos dos nutrientes que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, o prato do brasileiro que tem arroz, feijão, alguma verdura ali, talvez um pedaço de carne, se a pessoa gostar, mas não precisa ser em grande quantidade, isso já é o alimento ideal no dia a dia. Mas e quantos dos nossos filhos hoje não gostam de arroz e feijão? E aí quer o macarrão, quer o salgadinho, quer aquele alimento que a gente compra lá no supermercado e não sabe do que aquilo é feito, tá? E aí, de certa forma, o quanto que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né, essa máquina sagrada, algo que a gente nem sabe o que é. A gente sabe que no hambúrguer, por exemplo, tem carne, mas é só carne que tem ali? A gente sabe que naquele salgadinho de pacote que a gente compra, tem um pouco de milho. Mas é só milho que tem ali? Quando a gente não tem o hábito de ver receitas, né? A lista dos ingredientes do que a gente come. E por não ver, a gente está colocando para dentro do nosso corpo coisas que talvez sejam até mais perigosas do que açúcar. A gente está colocando uma quantidade muito grande ali de sal dentro do nosso organismo. Joana de Ângelos, em Psicografia de Divaldo Franco, na obra O Homem Integral, também se fala sobre essa saúde integral que une corpo, mente e espírito. A alimentação equilibrada aparece como uma expressão de autocuidado e amor próprio. Então, se você se alimenta bem, se alimenta na quantidade necessária que você precisa, sem excessos,
Né? Você está cuidando, isso é um ato de amor próprio. Hoje, por exemplo, a gente tem que, algumas décadas atrás, né, uns 50 anos atrás, nós tínhamos, infelizmente, muitas pessoas, talvez grande parte do mundo, né, que morria vítima da fome. Hoje, nós já temos a produção de alimentos suficiente para alimentar todo o planeta. Infelizmente, esse alimento ainda é mal distribuído e a gente tem, às vezes, muito mais pessoas que estão sofrendo hoje com a obesidade, o ganho de peso exagerado, do que pessoas que, de repente, estão morrendo por vítimas de inanição, vítimas de fome aí. Então, também isso é um aspecto para a gente pensar. Por que que alguns têm tantos e por que que outros, de repente, não têm tanto assim? Agora, a gente não pode também achar que a obesidade ou outras doenças relacionadas com a questão do peso são vindas só da questão da alimentação. A gente tem problemas endócrinos, a gente tem problemas dos hormônios do nosso corpo, tudo isso pode prejudicar cada vez mais e fazer com que muitas pessoas ganhem peso. Então, cuidar do seu corpo não é só comer bem, é visitar os médicos, é cuidar da sua saúde, é fazer atividade física, é tudo uma questão integral. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, na Bíblia também, em diferentes passagens, fala-se sobre essa necessidade do cuidado com o nosso próprio corpo. Por exemplo, em Coríntios 6, 19 e 20, lá se fala que ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo deveria ser um templo sagrado. A gente deveria o tempo todo preservar a saúde do nosso corpo como um templo divino, um templo de oração. Já em Provérbios, capítulo 23, versículos de 20 a 21, se fala sobre a necessidade de moderação e evitar excessos. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Então ele fala que o problema não é tomar o vinho ou comer a carne. O problema é o excesso disso, que faz com que a gente perca a nossa consciência, que faz com que se apoderem de nós determinados tipos de pensamentos que abrem brecha, de repente, para que irmãos de baixa densidade energética se aproximem de nós, também se aproveitando desses fluidos que são emanados a partir dessa comilança excessiva ou dessa beberrice ali inveterada. Várias outras passagens também se fala a respeito dessa necessidade de cuidar do que a gente come ou do que a gente bebe. Mas, em específico, eu queria fazer um destaque para Timóteo, capítulo 4, versículo 4 a 5, que fala muito sobre a gratidão pelo alimento. E aí eu te pergunto, você agradeceu pelo seu alimento hoje? Porque, infelizmente, se a gente for perceber, tem muita gente que não sabe, as pessoas que estão no Brasil e que estão num quadro que a gente chama de insegurança alimentar, são pessoas que não sabem quando vão ter a próxima refeição. Às vezes, quando a gente vai, né, nos cantos aqui mais humildes, mais pobres da nossa cidade, tem muitas pessoas que tiveram uma refeição, elas sabem quando tiveram, mas não sabem quando terão a próxima. Então, a gente precisa ser grato pelo alimento. E a gente precisa trabalhar juntos para que mais alimento esteja na mesa, principalmente daqueles que não têm. E aí, em Timóteo, ele diz o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom, e sendo recebido com ações de graças, nada deve ser rejeitado, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, a gente deveria receber um alimento
com gratidão e consciência. Outra coisa, também tem momentos na Bíblia que se fala sobre alimentos, né, o que a gente deve, o que não deve comer. Existem vários preceitos que existem vários povos, por exemplo. Tem povos que não vão fazer ingestão de carne de porco, ou só vão comer um animal, a carne de um animal que foi abatido de determinada maneira, tá? Então, também, o que a gente precisa fazer nesse momento? Respeitar, mas também entender que cada um está no seu nível de evolução. Outra coisa, satisfação sem exagero. Acho que se a gente cumprisse o que está lá em Eclesiastes 10:17, tudo seria talvez mais equilibrado em nossa vida. Porque lá em Eclesiastes diz assim: bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é o filho de nobres e cujos príncipes comem no tempo devido, para refazerem as forças e não a beberrice. E aí ele traz nessa passagem a necessidade da gente comer para se fortalecer, mas não comer para abusar. E hoje, né, quantas vezes a gente tem pessoas que abusam? Eu quero comer um pedaço de doce, né? Eu não vou comer um pedacinho do bolo, eu quero comer o bolo inteiro. Eu quero comer um pedacinho de rapadura, eu não quero comer um pedacinho, eu quero comer a rapadura inteira. Eu quero comer uma fatia de pizza? Não, uma fatia só não dá, eu quero comer a pizza inteira. Então, o problema não é satisfazer as suas vontades. O problema é que hoje, acabou a energia, só eu que estou iluminado. Então, o grande problema, a grande questão que hoje, né, gente, eu continuo de boa aqui, pode ser? Né? Então, a grande questão nossa é que a gente pode comer, mas nada sem muito exagero. É importante a gente comer, tanto é que nós que somos profissionais, eu também sou profissional da saúde, quando a pessoa está no finalzinho da vida, às vezes a gente opina menos sobre o que ela deve ou não comer. A gente sabe que ali ela está naquele momento, é um momento final de despedida. Por que não, né, em alguns casos, permitir que ela tenha esses pequenos prazeres que veio do alimento e que, de repente, por conta da doença, por conta das questões que ela passou, ela não pôde aproveitar mais ali naquele momento de vida. E por fim, né, gente, o que eu gostaria ali de trazer para vocês? Trazer que falei de obras espíritas e falei de textos bíblicos. O tempo todo a gente tem que pensar que um não contradiz o outro. O tempo todo a gente vê orientações que se complementam. Até porque muito dos textos, né, que foram trazidos pela questão, né, espírita, o que foi trazido pelos espíritos, se baseia totalmente naquilo que foi também exposto dentro da Bíblia Sagrada. Então, de certa forma, quais seriam os recados que eu queria deixar aqui hoje? Primeiro, a gente deve cuidar do nosso corpo. Então, o alimento, ele deveria ser precedido por uma prece, para que ele seja abençoado e que, de certa forma, venha alimentar o nosso corpo, que é a casa do nosso espírito. Então, e se a gente precisa alimentar bem esse corpo, que seja com moderação, que seja na exatidão daquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Evitar os excessos. Todo excesso esconde uma falta. Por que a gente come demais ou come de menos? Às vezes a gente está comendo não pela fome que vem do estômago ou que vem do corpo, mas a fome muitas vezes vem pela necessidade de tampar ali com o alimento algo que outra coisa não conseguiu, outro sentimento. E aí, como eu disse, a gente come muitas vezes para tampar algumas das nossas emoções. E aí a gente está triste, a gente come. A gente está preocupado, a gente come. A gente está alegre, a gente quer comer, tá? Então, muitas das vezes, o nosso comer não é um comer do corpo, que a gente chama de comer fisiológico. O nosso comer é um comer emocional.
Porque quando a gente está com fome, qualquer coisa serve, não é verdade? Eu tô com fome, olha, tem bolacha, tem banana, tem uma fruta, tem uma salada, vou comer, porque eu tô com fome. A fome, existe também uma outra fome, chamada também de fome emocional. Para essa, a gente está com a fome daquilo específico. Eu estou com fome de sorvete, eu estou com fome de pizza, eu estou com fome de uma carne de panela com arrozinho branquinho, tá? Essas fomes, geralmente, elas escondem ali um desejo, uma lembrança que vem lá da nossa infância, um desejo do porquê a gente está triste com alguma coisa, a gente queria que alguém nos confortasse, e como a gente não encontra esse alguém, quem nos conforta é o nosso alimento que está ali na nossa mesa. Então, moderação, evitando os excessos. Além disso, ser grato pelo alimento. Todos os dias, olhe para o alimento, seja grato e pense que às vezes a gente quer comer, por exemplo, comidas que são proibidas nesse momento, que a gente está com a doença, por exemplo. Quem tem, por exemplo, diabetes, não pode ficar exagerando na questão dos carboidratos, né, dos açúcares. Então, poder comer pode, mas tem que ter uma regulação muito importante. Então, por exemplo, tem que fazer medição da glicose. Eu quero perder peso. O que eu preciso fazer? Né? Você precisa olhar para o tanto que você está comendo. Está comendo comida de verdade? Arroz, feijão, salada, evitando colocar ali comidas que são da mesma categoria no prato. Arroz, batata, macarrão, tudo é carboidrato. Às vezes a gente vê o prato da pessoa, só tem isso, né? Coisas que vão aumentar, de repente, ali o nível de energia. E o nosso corpo guarda essa energia em forma de quê? Em forma de gordura. Além disso, comer é importante para nos fortalecer. Mas a gente jamais deve abusar disso, ostentar, tá? De certa forma, a comida é uma graça que vem do céu para nós nesse momento. Então, que a gente receba essa graça e agradeça todos os dias por a gente ter o alimento lá na nossa mesa. Além disso, eu queria aqui, além desses aspectos que eu disse para vocês, de moderação, evitar os excessos, gratidão na consciência alimentar, o que eu queria dizer para vocês, para a gente já ir partindo para o encerramento. Então, entre o pão e a prece, nesse meio termo ali, nas nossas práticas alimentares, no nosso dia a dia, existe a busca do equilíbrio. Se nós temos na nossa mesa acesso a alimentos, que a gente possa olhar para esses alimentos e entender que se eu preciso deles em excesso, isso está escondendo um desequilíbrio que é meu. Do mesmo jeito que às vezes as pessoas, elas precisam também da prece. Mas às vezes, muitas pessoas usam também da própria prece como uma forma de exagero, talvez tentando esconder alguma coisa. E aí a gente também precisa ver. O pão é o grande símbolo nos textos espíritas, nos textos bíblicos. O pão é o grande símbolo do alimento que fortalece o corpo. Já a prece é o símbolo da energia divina, que alimenta o nosso espírito. Então, hoje eu queria falar para vocês exatamente isso. Como é que a gente está alimentando o nosso corpo e como é que a gente está alimentando o nosso espírito. A Bíblia nos orienta sobre a moderação, a gratidão, o cuidado com o corpo. Já a doutrina espírita, ela vem para ampliar esse olhar, mostrando que as nossas escolhas alimentares também repercutem no nosso campo energético e espiritual também. Eu finalizo com uma proposta para vocês, que é, antes de cada refeição, que a gente possa refletir, fazendo uma breve pausa. E quais são os aspectos que a gente deve refletir mediante o alimento? Será que ele vai satisfazer o meu desejo imediato?
e também vai contribuir para a minha saúde? Ou será que é só para satisfazer o meu desejo? O certo seria para satisfazer essa necessidade de se alimentar e contribuir para a saúde. Posso recebê-lo com gratidão, como um presente divino? Eu posso receber esse alimento com gratidão, como um presente que veio do céu? E Deus manda coisas boas para a gente. Não manda qualquer coisa ali para a gente comer que de repente vai estragar o nosso corpo. E além do pão que nos fortalece, eu tenho alimentado o meu espírito com a prece, a leitura edificante e a prática do bem? Então, além disso, além do alimento do dia a dia, como que eu tenho alimentado ali o meu espírito? Com a prece, com a leitura, com a prática do bem. Então, assim, a gente aprende que nutrir o nosso corpo, ele é importante, mas nunca, jamais sem esquecer dos nossos alimentos para a alma. Porque a verdadeira mesa é aquela onde o pão e a prece se encontram, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Os alimentos que podem melhorar a nossa energia são alimentos que vêm da natureza. Hoje a gente tem muito uma ideia, até mesmo dentro da ciência, né, dentro da nutrição, por exemplo, que os melhores alimentos que podem nos beneficiar são aqueles que foram colhidos há pouco tempo e que a gente sabe a procedência deles. Então, por exemplo, a gente vai comer um tomate e a gente tem que saber de qual que é a procedência desse tomate, de onde que ele veio. Coisa que para nós na cidade é difícil. O ideal é que a gente está comendo um tomate com um agrotóxico, né? Ou um agrotóxico que tem tomate. Entende? Então, por exemplo, o ideal seria sempre a gente ter acesso aos alimentos orgânicos. E hoje a gente pode perceber que as nossas avós, as nossas mães, né, tinha aquele hábito de plantar uma hortinha em casa, ter um temperinho, ter um pezinho de tomate, um pezinho de erva. Gente, aqueles alimentos eram os melhores para a gente. Que você vai lá e colhe no pé, pica aquele tomate, já está na mesa para comer. Os alimentos frescos, os alimentos que a gente usa o termo in natura, são os melhores alimentos para o nosso corpo. Eles são os que mais são aproveitados. Agora, se a gente vai, por exemplo, comprar determinados alimentos, a gente vê que ele está até com aquele negócio branquinho, assim, parece que, ou aquele tomate o mais bonito da feira, cuidado. A beleza nos engana dos alimentos, que às vezes os mais bonitos, eles foram aqueles que usaram mais químicos para que eles ficassem daquele jeito. Não importa a cor, e é preciso a gente ver se, por exemplo, alface. Vou te contar como que eu gosto de comprar alface. Eu gosto de ver e adoro chegar numa banquinha, eu gosto muito de alimentos de feira livre. Aqui perto de nós, eu moro aqui perto da casa, eu gosto da feira, que tem uma feira aqui no Jardim Brasília no sábado. Então, às vezes eu vou. Eu gosto de chegar na banquinha de alface e ver que tem um bichinho ali, um besorrinho, tá andando ali. Se abre, tem um besorrinho, às vezes tem um caramujinho ali. Você sabe que, de repente, quando tem esses bichinhos ali naquele alimento, talvez ele foi um alimento com menos agrotóxicos, né? Ele teve menos acesso e menos contato com aqueles agrotóxicos. Às vezes você vai ali, tem aquele monte de tomate numa banca, aí tem uns que tem uns furinhos ali. Talvez aquele tomate que está um pouquinho menos bonito do que aquele grandão, né? Aquele ali é um alimento que, de repente, tem menos quantidade de agrotóxico. E saber do feirante, olha, se você conhece, sabe de onde veio, né? De quem foi comprado, né? De como que isso foi processado, a origem, né? Se a gente pudesse, mas inclusive que tudo que hoje é orgânico acaba sendo um pouco mais caro, infelizmente, né? Mas o ideal seria a gente comprar esses alimentos que têm selos. Tem fazendas que recebem selos por fabricar, por produzir esses alimentos. Em plantações que a gente chama de agroecológicas. Então, por exemplo, é aquele pé de berinjela que está nascendo lá praticamente no meio do mato. Aquele mato todo protege aquele pezinho para que
ele não seja devorado ali pelos bichinhos da natureza, mas ele é muito mais saudável por não ter tantos químicos na sua composição, tá? E a gente pode fazer hábitos também para alimentar o nosso corpo. Então, respirar um ar puro, pisar na terra, comer bons alimentos, alimentos verdes, né? Tudo aquilo que é comida de verdade faz muito bem para o nosso corpo. Então, por exemplo, é mais fácil comer uma batata que, por exemplo, vamos pensar num caso bem absurdo, sabe aquela batata que você foi lá, descascou, pegou 1 litro de óleo novo, foi lá e fritou essa batata para comer, você sabe que ali tem batata e um óleo de boa qualidade. Aí a pessoa quer ir lá no supermercado comprar um pacote de batatinha frita. E o que tem naquele pacote? Tem um monte de coisa. Por acaso tem um pouco de batata, mas a gente não sabe as outras coisas que podem. Porque ali, por exemplo, para dar muito sabor, eles vão pôr um monte de sal naquele alimento, vai ficar um alimento mais salgado, vai ficar um alimento que tem alguns condimentos que são estranhos ao nosso corpo, que podem causar inúmeros problemas, como alergias, problemas intestinais. Em alguns deles, né, em casos de alguns corantes, já é sabido que eles podem causar até alguns determinados tipos de doenças. Tá? Alguma outra pergunta, gente? Os integrais, eles possuem uma quantidade maior de fibras. Tudo que tem fibra ajuda no nosso trânsito gastrointestinal. Mas sem água vai entupir. O nosso, né, entrou na boca e saiu lá embaixo, gente, é um cano. Sem água, as coisas não descem por esse cano. E aí vai ficando ali embolorado ali, imagina. E aí, às vezes, a pessoa vai para o hospital o quê? Porque não toma água direito, aquilo ali vai inchando ali dentro, e aí pode congestionar ali, ou pode até entupir, né? Que é o caso de quando a pessoa tem uma obstrução intestinal. Então, aí, às vezes, ela vai ter que tomar medicação, vai ter que passar por procedimentos para ajudar a liberar aquilo ali. Tomar água é importantíssimo para a gente, para o funcionamento do rim, para a gente ajudar a funcionar melhor o nosso cérebro e principalmente ajudar o nosso trânsito intestinal. Mais alguma pergunta, gente? Isso não é verdade. A gente deveria passar a prestar mais atenção na nossa fome. Então, assim, a gente não presta atenção na nossa fome se a gente comer de 3 em 3 horas. A gente cria um hábito, mas a gente não respeita a nossa fome. Então, o ideal é comer quando a fome vem. E é pensar, eu tô com fome de quê? Eu tô com fome de um pãozinho ali com manteiga, eu tô com fome, é porque tem muito tempo que eu almocei. O ideal seria a gente ter algumas refeições e evitar ficar beliscando entre as refeições. Então, um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, seria já o essencial para a gente no nosso dia a dia. Agora, se você toma café da manhã muito cedo e o almoço, de repente, é meio-dia, 10 horas, comer uma fruta, uma porçãozinha pequena. À tarde, de repente, vai demorar muito a comer, porque o jantar é muito tarde, come também uma fruta ou um carboidrato, como um pão, por exemplo. Antes de dormir, tipo 11 horas, uma fruta muito recomendada é a banana, que você pode comer, ou um pêssego, ou chupar uma laranja. Laranja, gente, seria ótimo, porque além de ter muito caldo, ela sacia bastante. E é importante, antes de dormir, a gente tomar água. Você toma água antes de dormir? É importante tomar água antes de dormir. Isso, então por isso que aí o diabético, tudo ele tem que prestar mais atenção. Ele pode até chupar a laranja, mas ele vai ter que fazer a contagem da glicemia se tá ok. Se ele pode continuar chupando ou não. As frutas secas também, as frutas desidratadas, ameixa seca, banana passa, damasco, essas frutas mais secas, que muitas das vezes conservam o doce, e a gente não vai precisar comer um doce que seja mais prejudicial à nossa saúde. Algo mais, gente?
dicas nutricionais na casa espírita, né? É isso. Que era de certo importante para a gente trazer essa fala hoje. E é isso, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, eu espero ter contribuído, eu espero ter feito muitos pensarem sobre o que está colocando ali para dentro, né? E cuidem do seu corpo, comendo bem, e cuide do seu espírito fazendo uma prece de coração. Isso é o nosso alimento para o corpo e para a alma. Eu fiz exame, deu pré-diabetes. Ixi. Aí, antes, eu fiquei quase um ano sem comer arroz. Aham. Aí, eu fiz o exame, estava tudo arroz. Aí, voltei a comer um pouquinho arroz. Aí, antes de comer o arroz, eu não comi o arroz. Substituía por banana, aí beterraba. Aí, Beterraba, batata. E com beterraba, eu comi arroz. Porque o problema do arroz não é o arroz, o problema é a quantidade, porque às vezes a gente não quer pôr só um pouquinho. Aí, agora, tudo que eu vou comer, meu esposo fala que tem um danado do homem, que ele cega. Ixi, e a gente tem que tomar cuidado. Como a manga fica, aí a manga não pode, a banana não pode, o arroz não pode. Mas é porque eu falo assim, mas então o que eu vou comer? Tudo que a gente come, se a pessoa é um diabético, por exemplo, tudo que ele come vai aumentar. Porque em todos os alimentos a gente vai ter alguma coisa que vai aumentar. Então, se ele toda hora tá comendo e tá picando o dedo e tá aumentando, ainda bem, né? Que tá aumentando mesmo. Aquele alimento não é inerte. Mas a questão é que quem é diabético vai ter que saber também dosar a quantidade de insulina, que é esse hormônio que vai ajudar a metabolizar aquele açúcar ingerido. Aí, às vezes, eu quero raridade de um pãozinho francês. Aí ele fala assim, 2 xícaras de açúcar. Não. Aí eu falo, não é 2 xícaras de açúcar, pode ficar tranquilo. Né? Não vou comer nada. Você fala, ué. E a gente tem que tomar cuidado com esses homens da internet, porque às vezes eles mais nos prejudicam do que nos auxiliam. É verdade. Um profissional, um médico, nutricionista, são os profissionais que melhor vão orientar e que ajudar, né? Às vezes lá que as pessoas da internet, elas não fizeram nada. Elas só estão falando coisa que é da cabeça delas. E aí a gente tem que tomar cuidado para acreditar. Rosângela, você vai encerrar? Obrigada. Então vamos encerrar. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos fazer a oração pedindo a nossa mãe Maria que nos abençoe, que não deixe, que nos ajude a não deixar faltar nas nossas mesas o pão da vida, o pão que nos dá o sustento, que ela enche o nosso coração de luz e energia, para que a gente possa fazer as nossas preces, e para que a gente possa receber do alto todas as energias que a gente precisa para nos sustentar nessa experiência na carne e ao longo das nossas várias existências. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores e devedores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Obrigada.